Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. Tudo bem com você? A gente está aqui e vamos dar continuidade a essa série maravilhosa de vídeos, né? O processo do reino de Deus. A proposta é a gente entender um pouquinho, né? Como que Deus vai operando na nossa vida. E a gente parou exatamente aqui, né? A gente tem falado com base lá no texto de Marcos, capítulo 4, né? Que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra, né? E aí ele dorme, ele acorda, ela cresce, ela germina, ele não sabe como, né? E aí ela sofre essa transformação. Primeiro o talo, depois a espiga, o grão na espiga, o grão fica maduro e chega o tempo da colheita. E a gente já falou, né? Que o reino de Deus é assim mesmo, são processos sobre os quais eu e você estamos sendo submetidos. E no último vídeo, a gente estava falando lá no texto de Romanos 8, né, 28 e 29, que é um texto que eu adoro, eu amo esse texto, cara. Porque esse texto, depois você dá uma meditada nele, de Romanos 8, do 28 até mais ou menos o 37, fala verdades poderosas a respeito do reino de Deus, né? No 28, ele fala que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. No 29, ele fala que fomos chamados segundo o propósito de Deus de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E aí no verso 30 ele diz que aqueles que ele também chamou, ele predestinou, chamou, justificou, santificou, glorificou. Ele trabalha na nossa vida, nos coloca em uma condição. E a partir do 31, ele começa a fazer perguntas. Olha, que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele começa a falar muitas verdades, até chegar no 37 e dizer: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade. É maravilhoso esse texto, porque primeiro ele apresenta a nossa verdadeira realidade em Cristo Jesus. Depois ele apresenta tudo aquilo que nós enfrentamos como desafio no nosso dia a dia, tribulação, angústia, tal, tudo isso, né? E depois ele diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, né? Então esse processo sobre o qual nós estamos falando aqui do reino de Deus é um processo onde as coisas que nós enfrentamos estão cooperando para o nosso bem, independente de nos fazerem bem ou não. Preste atenção. O que esse texto de Romanos que nós acabamos de ler está dizendo é que ainda que eu passe por um momento difícil, ainda que eu passe por um momento de angústia, ainda que eu passe por um momento de tribulação, está cooperando para o meu bem. É isso que a gente precisa entender, o processo do reino de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, né? Ainda que ele não provoque situações ruins, porque ele é um Deus bom, mas ele age, ele opera em meio a toda e qualquer situação para que a gente seja aperfeiçoado. É isso mesmo. Esse é o processo e a gente terminou aqui, ó. O propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus, com a finalidade de sermos uma grande família. E nesse processo eu e você precisamos ser transformados. E é o próximo texto que eu quero ler com você, exatamente esse. Romanos 12, 2. Está dizendo, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Que padrão, pastor? Padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão de vida. Não é mais o nosso padrão. Desculpe, o processo do reino de Deus é operar essa transformação na nossa vida. Transformem-se pela renovação da sua mente. Essa palavra aqui no original é metamorfo. Dá essa ideia de transformação. É uma palavra que também dá origem à palavra arrependimento. É isso mesmo. Então essa mesma palavra, metanoia, metamorfo, tem a mesma raiz. Metanoia, arrependimento. Metamorfo, transformação. Então, arrependimento é transformação. Tá? Metamorfo é metamorfose. É o processo pelo qual uma lagarta ela se torna uma borboleta. Eu vou te dizer, o processo não é simples, não. Tem que romper um casulo, uma situação ali para sair uma borboleta. Exige um certo sofrimento, mas eu vou te dizer, o resultado é maravilhoso. Quando você olha para uma borboleta, não dá para imaginar que aquilo um dia foi uma lagarta, cara. Esse é o processo que Deus está trabalhando na minha e na tua vida. É o resultado que Ele quer. Que quem olhe para a nossa vida nem tenha comparação com o estilo de vida que a gente vivia antes. Essa transformação que a gente vai sofrer. Então, do ponto de vista do céu,
A gente vai passar por situações difíceis, mas que estão cooperando para que a gente se transforme numa pessoa muito melhor, tá? E qual o objetivo disso tudo? Para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andar na vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus. Esse é o processo do reino de Deus, sabe? Deus nos chamou como seus filhos e Ele está trabalhando na nossa vida para que a gente seja transformado, né? E para que a gente possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu quero terminar com essa frase: toda transformação passa pela mudança na maneira de pensar. Vou voltar no texto, a gente acabou de ler. Transformem-se pela renovação da sua mente. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a renovação da mente no próximo vídeo, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, deixa teu like, deixa teu comentário. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.